Dizem que clube é passageiro e país é para sempre, mas esqueceram de avisar esses jogadores. De casos que destruíram amizades a escândalos de chantagem que acabaram com carreiras, essas histórias provam que dividir o vestiário da seleção nem sempre é o fator de união que imaginamos. Após o apito final, Dani Carvajal atravessou o campo furioso, apontando o dedo e discutindo, mas Lamine Yamal manteve sua posição. A estrela do Barcelona havia acabado de perder no Bernabéu, mas o capitão veterano do Real Madrid não tinha terminado. Poucos dias antes do jogo, Lamine Yamal participou de um streaming e afirmou, de forma irreverente, que o Madrid rouba, reclama e faz de tudo para ganhar. Carvajal esperava por esse momento. A confusão aumentou quando os jogadores dos dois times correram para o meio e até Thibaut Courtois entrou na briga, ficando cara a cara com Yamal enquanto os companheiros de equipe tentavam desesperadamente separar todo mundo. Mas o que tornou esse incidente particularmente explosivo foi o fato de que esses dois vestem a mesma camisa da Espanha. Poucas horas após o jogo, Yamal parou de seguir Carvajal no Instagram. Depois, Pedri repetiu, seguido por Gerard Martín. Os jogadores do Barcelona estavam em lados opostos e a seleção espanhola parecia mais dividida. John Terry e Wayne Bridge foram companheiros de equipe no Chelsea e compartilharam temporadas repletas de troféus juntos. Mas no início de 2010, tudo implodiu quando surgiram notícias de que Terry teria se envolvido com Vanessa Peroncel, ex-parceira de Bridge e mãe do filho dele. As consequências foram brutais e imediatas. Quando os times se encontraram após o escândalo vir à tona, Bridge passou deliberadamente por Terry durante o cumprimento pré-jogo, com as mãos firmemente ao lado do corpo. A imagem se tornou icônica, uma rejeição pública que dizia muito sobre a devastação pessoal por trás da situação. Terry perdeu a braçadeira de capitão da Inglaterra por decisão de Fábio Capello, mas continuou na seleção. Já Bridge decidiu por si mesmo. Após 36 convocações pelos Três Leões, ele deixou a seleção, dizendo que sua posição era insustentável. Aquele aperto de mão desprezível foi mais que um momento constrangedor. Isso representou a completa quebra de confiança entre dois homens que já foram irmãos de batalha. Gerard Piqué e Sérgio Ramos formaram uma das parcerias defensivas mais bem-sucedidas do futebol internacional, mesmo se odiando profundamente. Durante o auge da era Guardiola vs Mourinho, quando a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid atingiu níveis tóxicos, esses dois eram esperados a deixar tudo de lado pela Espanha. Eles ajudaram La Roja a manter sua dominância em torneios, mas ninguém achou que eram amigos. Ramos deixou claro o que sentia em 2017. Quando Gerard Piqué ataca o Real Madrid, nosso clube e nossas cores, isso realmente impacta. Ele sugeriu que Piqué não conseguia se controlar, que sempre que as coisas ficavam muito quietas, o defensor do Barcelona sentia-se compelido a agitar as coisas. O respeito entre eles em campo era apenas profissional. Sabiam defender juntos e eram eficazes como equipe. Fora de campo, a rivalidade do El Clásico era profunda demais para ser superada. Você já se inscreveu no nosso novo canal, Gol 90 Extra? Sofremos um ataque massivo e precisamos deletar quase 2.000 vídeos do canal. Gol 90 Extra é nossa última opção no YouTube caso algo ruim aconteça. Por isso precisamos da sua ajuda. Por favor, inscreva-se já. Mauro Icardi e Maxi Lopes eram mais do que colegas de equipe na Sampdoria. 9 anos mais velho que Icardi, ele teria acolhido o jovem argentino. Ele chegou a apresentar Icardi à esposa, Wanda Nara, e aos filhos, integrando-o à família. Essa generosidade voltaria para assombrá-lo da maneira mais dolorosa possível. Em 2013, o casamento de Lopes e Nara havia desmoronado e quase imediatamente começaram a circular rumores sobre Icardi e Nara. Alguns diziam que o caso começou quando Lopes e Nara ainda eram um casal. Alguns afirmavam que o relacionamento iniciou só depois da separação dela. Icardi sempre disse que ele e Lopes eram apenas colegas, não amigos. Mas suas ações posteriores sugeriram algo muito mais calculado. Em poucos meses, Icardi se casou com Nara. Depois vieram as tatuagens dos filhos de Lopes em seu braço, o que ele achou profundamente perturbador. Icardi começou a postar fotos dos filhos de Lopes nas redes sociais, apesar dos pedidos explícitos para parar, chegando até a Coabes acusar Lopes de ser um pai negligente. Isso destruiu totalmente o relacionamento deles. Anos depois, o relacionamento deles segue ruim, e o casamento turbulento de Icardi e Nara acaba em divórcio igualmente conturbado. Karim Benzema ficou quase 6 anos fora da seleção francesa devido a um escândalo de fita com Mathieu Valbuena. Em 2015, alguém roubou um vídeo íntimo do telefone de Valbuena e tentou chantageá-lo. Segundo os promotores, Benzema foi recrutado pelos chantagistas como intermediário. No treino da seleção francesa, Benzema abordou Valbuena sobre a fita, dizendo que queria ajudar.
Mas polícia e promotores entenderam seu envolvimento de outra forma, achando que ele pressionava Valbuena a pagar. O depoimento de Valbuena foi contundente. Eu nunca conheci alguém que vai destruir um vídeo de graça só porque gosta de mim. Não trate as pessoas como idiotas. Um tribunal de Versalhes declarou Benzema culpado de cúmplice em tentativa de chantagem em novembro de 2021 com sentença suspensa de 1 ano e multa de 75 mil euros. O madrilenho desapareceu da seleção francesa por 5 anos e meio, ficando de fora da Euro 2016 e da Copa do Mundo de 2018 que a França venceu. Ele só voltou para a Euro 2020 e Valbuena nunca mais jogou pela França. Sua carreira internacional terminou aos 31 anos. Kevin De Bruyne chegou ao treino em 2012 e descobriu que sua namorada Caroline Lineker tinha um caso com Thibaut Courtois. A verdade era mais complicada do que todos esperavam. Lineker revelou depois que De Bruyne havia traído ela primeiro com uma das melhores amigas dela. Mesmo após De Bruyne confessar e pedir outra chance, ela tentou, mas o relacionamento já estava destruído. Foi quando Courtois entrou em cena, com Thibaut. Eu podia falar sobre tudo, e ele ainda fez uma refeição deliciosa para mim, explicou Lineker. Kevin nunca fez isso por mim. A justificativa dela foi dura. Kevin me traiu. Então pensei, por que não fazer o mesmo? De Bruyne falou sobre isso em sua autobiografia de 2014. Mesmo sem acreditar no que Courtois fez, seguimos trabalhando juntos profissionalmente. A geração de ouro da Bélgica disputou vários torneios com esses dois como peças-chave. Eles se enfrentaram dezenas de vezes em nível de clubes, mas nenhum dos dois jamais se reconciliou totalmente. Aprenderam a coexistir com profissionalismo frio, por necessidade e não por perdão. Robin van Persie e Klaas-Jan Huntelaar passaram a maior parte de uma década competindo pela mesma posição de atacante, e a rivalidade entre eles se tornou realmente tóxica. Ruud Gullit atribuiu a animosidade à Copa do Mundo de 2010. Houve irritação entre eles desde a Copa do Mundo de 2010. Isso estava fervendo na Euro 2012 e tudo explodiu. O ponto de ruptura ocorreu em uma partida das eliminatórias da Euro 2016 contra o Cazaquistão em 2014. A Holanda perdia de 1 a 0 quando Van Persie recebeu a bola em boa posição, com Huntelaar livre pedindo o passe. Van Persie o ignorou e chutou de um ângulo difícil, errando feio. Huntelaar explodiu, gesticulando de forma exagerada. Van Persie respondeu com um gesto de desdém. Se a bola tivesse vindo para mim, eu poderia ter feito o gol, disse Huntelaar aos repórteres. Eu estava focado nessa chance. Van Persie afirmou, naquela posição era certo eu chutar. A reação de Huntelaar foi exagerada. A tensão vinha de anos de competição e da crença de Huntelaar de merecer a vaga de titular. Apesar da vitória por 3 a 1, a Holanda ficou fora da Euro 2016, sua primeira ausência em torneios em mais de 10 anos. O que nos traz de volta ao ponto de onde começamos. A tensão entre Vinícius Júnior e Rafinha não se resume apenas a um clássico acalorado. Torcedores brasileiros viram Rafinha se destacar como o jogador mais decisivo das eliminatórias da Copa, marcando vários gols e assistências. Enquanto isso, Vinícius não tem sido tão eficaz durante o ciclo atual das eliminatórias. Rafinha assumiu a responsabilidade quando o time precisou. Após a vitória do Real Madrid, as emoções estavam à flor da pele. Vinícius já havia saído furioso ao ser substituído e sumiu pelo túnel. Quando ele apareceu ao apito final, começou uma confusão entre os dois times, com Vinícius e Rafinha no centro da situação. Mas aqui fica interessante, poucos meses antes. Rafinha na verdade protegeu Vinícius durante um jogo do Brasil, empurrando-o fisicamente para fora do campo para evitar que ele levasse cartão antes de uma partida crucial contra a Argentina. É isso que companheiros de equipe fazem uns pelos outros, mas agora eles estavam brigando na frente de milhões de pessoas. Carlo Ancelotti talvez precise se tornar um mediador em tempo integral durante a próxima pausa. Esses 8 pares mostram que usar a camisa da seleção não garante uma irmandade. Às vezes as feridas são muito profundas, as traições muito pessoais e o ego grande. Algumas pontes podem ser reconstruídas, outras permanecem queimadas para sempre. Isso é apenas futebol. Você conhece outros pares que deveriam estar nessa lista? Conte nos comentários, deixe um like se gostou e inscreva-se no canal. Além disso, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Tchau.